a rádio educativa, né? Capanema e toda a região em torno de Capanema, ligada na rádio educativa. Tá bom. FM. Obrigado. Temos também a rádio Cametá FM, lá no Baixo Tocantins, né? Rádio Cametá FM, um grande abraço ao prefeito Valdoli. Acabei de falar com ele agora há pouco pelo telefone, nosso amigo Valdoli. E também na região do Marajó, temos a rádio Breves FM. Então, várias rádios interligadas, mais de 70 municípios interligados, e também agora usando uma tecnologia nova, onde estamos, além da emissão radiofônica, temos também a emissão através das mídias sociais, nossas mídias sociais, no Facebook. Temos a transmissão ao vivo do programa No Embalo do Povo, com o Jorgelino Soeiro e comigo, com o deputado Eduardo Costa. Né? E todos sejam muito, muito bem-vindos. Quero mandar um grande abraço à região do Marajó, lá, o município de Breves, todos os 16 municípios que envolvem o arquipélago do Marajó. Né? E dizer que estamos trabalhando aí, junto com o Ministério da nossa ministra Damares, para tentar fazer o programa Abraço Marajó, e 3 municípios foram escolhidos para serem projetos pilotos, né? Estamos diretamente envolvidos com essa questão. Essa semana agora tivemos uma reunião com a ministra, com os assessores da ministra, mostrando uma tecnologia nova para o lixo, para o embolsamento de lixo. E, assim, eu acredito que eles estão fazendo um programa com muito carinho, tentando envolver aí várias áreas para que os municípios do Marajó possam sair dessa condição que é quase secular, né? Onde temos um baixo IDH, um índice de desenvolvimento humano muito baixo e é o mais baixo do país, né? Essa realidade a gente pretende mudar, e o governo federal, juntamente com o governo do estado, querem trabalhar justamente esse programa Abraço Marajó, né? E estamos engajados nisso, né? Dizer que queremos o melhor para o município do Marajó. E temos hoje um tema importante, né, Jorgelino? Vamos discutir aí. 3 temas colocaram aqui que eu fiquei... 3 temas. Muito tema. Mas, na verdade, muito tema. Então, nós temos que dividir bastante o nosso tempo, né, deputado? Bastante nosso tempo. Vamos dar nosso bom dia, então, para o professor Carlos Maneschi? Vamos dar a Carlos Maneschi, depois a Clis, depois a Janaína. Vamos apresentar aqui os nossos convidados. Certo. Doutor Carlos Maneschi, bom dia. O senhor tem que liberar o seu microfone para começar a falar. Seja bem-vindo ao programa No Embalo do Povo. Você que tem um programa também na Rádio Educativa todo sábado, pois que é um né? programa também líder em audiência. Nós temos uma liderança um pouco menor que a sua, está um pouco abaixo, mas a gente chega lá se Deus quiser. Um abraço para você. Você é uma pessoa que eu admiro muito pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, pelo seu histórico, né, como professor, como ex-reitor da Universidade Federal do Pará, uma pessoa que construiu, com certeza, um histórico fantástico, e a gente fica muito feliz em dizer que é seu amigo pessoal, amigo que com certeza pode falar bem do senhor. Educativa FM. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Não, eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite, dizer que, para mim, é uma satisfação, mais do que uma satisfação, uma honra falar no programa No Embalo do Povo. Um abraço ao Joselino aí, primeiro, que conduz o programa, mas, de maneira especial, meu grande, forte abraço ao meu amigo, prezado amigo, deputado Eduardo Costa, grande defensor, grande baluarte em defesa do interesse do povo paraense. Quero mandar aqui um abraço à Cleide, à doutora Janaína, à doutora Cris, e dizer que, mas de maneira mais especial ainda, um forte abraço a todos que nos escutam pela rede de emissoras, por todo o estado do Pará, rede de emissoras de rádio,
E também agora, nessa oportunidade, um abraço àqueles que nos veem pela rede digital. Sei que o programa agora está também ao vivo nas mídias sociais, então também me dirijo a todo esse grupo de pessoas que assistem o programa no Embalo do Povo. Esse sim, líder de audiência. Quem dera que eu ainda tenha audiência no seu programa, doutor Eduardo. Mas aqui um grande abraço a todos e espero estar todos. Estamos à disposição aqui para conversar dentro dos temas que o programa vai abranger hoje. Pois é, né? O nosso bom dia, doutora Cris Magna. Bom dia, Jorgelino. Bom dia, doutora Janaína, o deputado Eduardo Costa, o professor Carlos Maneschi. Muito bom dia. Eu quero agradecer pelo convite de participar hoje, né, dessa reunião aqui com vocês na rádio. E meu bom dia para todo o povo do Pará, esse povo maravilhoso aí do Pará, que está agora escutando. Está nos ouvindo, está nos vendo, está nos acompanhando. É interessante agora, muitas vezes fica confuso para os nossos ouvintes de rádio. Sempre era só a audiência, agora não. Estão também nos acompanhando nas redes sociais e estão nos vendo. E... ótimo. Doutora Janaína, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Cris. Bom dia, Jorgelino. Um prazer, tá? Poder participar do programa. Bom dia, professor Carlos, aqui pertinho de mim, né, de Mocajuba. Eu estou em Baião. E bom dia, deputado. Essa pessoa que eu tive o prazer de conhecer quando nós estávamos na família, né? E por uma felicidade do destino, eu tive o prazer de vir trabalhar no estado justamente do qual ele é deputado federal. E aqui no Pará, um estado que eu não conhecia, eu tenho me encontrado tanta felicidade em lidar com esse povo, um lugar maravilhoso, e o apoio do deputado nas minhas questões. É um prazer falar com vocês, é um prazer estar presente aqui, e eu queria também dizer que modernidade boa, né, gente? Nós estamos reunidos através de uma rádio, mas o meu pai está lá em Brasília, a minha família em São Paulo está assistindo também, está acompanhando, né? A região de Salvaterra, né, deputado, tão linda, Marajó, que é onde o meu marido também é médico, trabalha lá. É uma maravilha, né? A gente está reunido aqui, falando para esse povo, um programa com um nome tão envolvente, né? No embalo do povo, falando para o povo, questões do povo. Prazer. Bem, doutora Janaína, deputado Eduardo, todos. Na verdade, os temas parece que são 3, mas eu acredito que, devido a essa realidade que nós estamos vivendo, nós vamos falar em um só tempo, na verdade. Vamos fazer um debate, porque a gente vai começar pela atenção básica para depois ver como é a situação do Brasil. Muitos hoje estão nos ouvindo e, de repente, dizem assim, puxa vida, um tema super bacana no momento em que o povo... dá para entender o que nós vamos falar aqui. Estamos vivendo uma pandemia, né, onde muitos... o Brasil realmente vive um caos na saúde. O Brasil, olha, poucos hospitais, o corpo médico, o corpo clínico realmente está muito aquém do que realmente deveria ser e tal. E, de repente, a gente começa debatendo, conversando com a senhora, doutora Janaína, porque, afinal, a senhora já está aqui, na base, na atenção básica. E vai contar uma realidade para todos nós aqui, que depois vamos ter a interatividade da doutora Cris Magna, que vai falar sobre essa questão aí da quantidade de médicos, e vamos lá com o doutor e professor, né, Carlos Maneschi, né, que é secretário de Estado de Tecnologia. Na verdade, vai explanar uma realidade do tamanho do nosso estado, que é um continente. Então, a palavra é com a senhora, doutora Janaína. Conta para nós como é a realidade da atenção básica da saúde, tirando como exemplo Baião. Aqui em Baião, quando eu cheguei aqui, nós éramos 9 médicos, né? E os 9 médicos, todos médicos contratados pelo Programa Mais Médico.
E existe um médico que trabalha aqui no hospital, e a minha realidade é atravessar todos os dias, né, o rio Tocantins. Eu levo 40 minutos de balsa para ir, 40 para voltar, mais 15 minutos de carro para poder chegar à minha unidade de saúde, que atende 12 comunidades, né, entre eles também comunidades ribeirinhas. Nós não temos eu costumo dizer, aquele glamour da medicina, né? Mas eu sempre falo que quando a gente lida com essa realidade, está envolvido muita questão de você ter, digamos assim, o perfil para trabalhar, né, com a saúde pública. E não é fácil, porque eu preciso muito mais do que o desejo de trabalhar com medicina, o perfil de estar trabalhando com saúde pública, mas como médica, eu preciso de equipamento, eu preciso de medicamento, né? Eu preciso de todos os recursos para dar uma qualidade de atenção a esse paciente. Porque eu trabalho, né, com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde é o melhor convênio que existe. Ele te dá direito a fazer todos os procedimentos, consulta com todos os especialistas. Existe um problema, né, dentro desse sistema, que aí seria motivo da gente debater posteriormente, né? Mas o SUS, ele é o melhor convênio que tem. Então, é muito difícil a gente, de repente, lidar. A minha população, eu trabalho numa comunidade quilombola, né? E eu sei que essas pessoas, elas têm dificuldade financeira. O deputado citou aí que a gente trabalha com o menor índice de desenvolvimento humano, né? Aqui a gente vê a agricultura familiar muito presente, né? Eu vou produzir, eu vou comer aquilo que eu produzi. Então, eu entendo que se eu não tiver ali na minha farmácia todo o medicamento que eu vou prescrever, e eu tenho que ter esse cuidado com os meus pacientes, né, de disponibilizar para eles aquilo que o governo disponibiliza para mim, ele vai embora com dois problemas, porque ele entrou com um problema de saúde e vai embora com um problema pela falta de dinheiro, porque o sistema não oferece para ele o equipamento para fazer o exame que ele precisa, o medicamento para resolver as questões. Então, é muito difícil a gente lidar com todo esse contexto da saúde pública, da atenção primária, que é a base de tudo, que não é um problema pontual de Baião, não é um problema pontual do estado do Pará, né? A atenção básica, ela é um problema que, inclusive, eclodiu agora, né, deputado, com a questão do Covid. A gente viu todas as falhas, né? E falta essa questão de atendimento, né? Porque hoje, quando eu cheguei, nós éramos 9 médicos. Dos 9 médicos, 3 saíram, né? Então, essa população, ela acaba ficando desassistida. A saúde, ela não chega na ponta. Ela não chega até essa população. Hoje, eu tenho prazer, eu preciso dizer isso aqui, eu tenho prazer de trabalhar com o Dr. Rafael Milo, com o Dr. Silas Alberto Santos, que são médicos extremamente comprometidos, e a nossa equipe do NASF, a assistente social Raíssa, a terapeuta ocupacional Altamira, a nossa nutricionista, elas são muito comprometidas, mas é uma situação muito pontual, né? Onde os médicos eles têm essa medicina muito como vocação, e a gente traz mesmo o paciente, a gente compra a situação do paciente na busca de uma solução, né? Eu incomodo o deputado, incomodo muito a Cleide, eu incomodo todo mundo, porque você quer tentar resolver. Só que isso é uma coisa pontual, né? Na verdade, o que falta na atenção básica? Falta tudo.
né? Principalmente o instrumento de direcionamento que é o próprio médico. Porque como fica a atenção de uma população sem alguém capacitado, qualificado, tecnicamente, cientificamente, para dar direcionamento a uma assistência médica, né? E aí falando exatamente para você, né, população, para você que está nos ouvindo agora, que faz parte dessa realidade, né? Porque esse é um problema que a gente está discutindo aqui, que vocês muitas vezes vivem, né? De não terem condições de serem atendidos por falta de médico, por não dar continuidade a um tratamento, justamente por falta desse amparo, né? Seja em todos os âmbitos que envolvem a saúde. Então, realmente, a gente se vê muitas vezes impossibilitado, né? Ontem mesmo eu passei por uma situação, deputado, que eu comentava com a Cleide, aquilo me comoveu muito, porque eu estou há 10 meses na minha unidade de saúde. Eu tenho 7 ACS, que são os agentes comunitários, que são os meus braços, os meus olhos, né? Até porque essa realidade desse estado eu estou conhecendo agora. Né? Quando você é filho da terra, você já tem uma visão mais ampla. E eu preciso ficar atendendo, Jorgelino, na minha unidade, né? Eu saio toda terça-feira para visitar os pacientes nas suas casas. Então, de manhã eu estou numa vila, à tarde eu estou em outra. E eu não conheço toda a realidade, né? As vilas são grandes. E a gente, como não tem essa quantidade de médico que deveria ter para poder assistir a população, muitas vezes isso acaba ficando perdido, né? Muitas situações como a que me apareceu ontem, poderia ter um desfecho diferente se essa população fosse assistida de uma forma mais de perto. E como nós somos poucos médicos, nós não conseguimos dar assistência. Como eu falei, a gente ainda conta com essa questão de logística, né? Então, realmente é muito difícil. O que eu entendo de muita dificuldade é nós sermos tão pouco para a quantidade, né, de pacientes que nós temos. E realmente foge, muitas vezes, da nossa capacidade, do nosso olhar, né? Doutora, eu fico muito feliz em ouvir o seu relato, até mesmo porque muitas vezes a gente fala, né, e as pessoas não compreendem que a dificuldade do provimento médico em todo o nosso país, principalmente em regiões como a nossa, né, no estado do Pará, região norte, né, que é uma realidade diferente do sul e do sudeste, que é uma realidade diferente da região aí do nordeste. Por quê? Nós temos grandes dificuldades porque os municípios têm uma extensão territorial enorme, temos dificuldade na locomoção, no transporte, né? Temos os rios, as florestas, temos lugares que só são alcançados, né, por avião, né, porque você não consegue tanto acesso. Então, esse relato seu é a nossa realidade, né? É o que nós estamos vendo. E temos também falado muito, e já falamos isso em programas anteriores, que hoje a nossa medicina está muito elitizada, ou seja, muitas vezes só aquelas famílias que estão no topo da pirâmide social é que conseguem levar os seus filhos a uma faculdade, porque a grande maioria das faculdades de medicina, hoje as vagas, 60%, 70% estão na rede privada, onde a mensalidade chega a uma média de R$11 mil por mês.
E como que um médico que sai de uma faculdade privada, onde a família tem condições de pagar R$11.000 por mês, vai querer estar no seu lugar, lá na região, na cidade de Baião, lá tratando uma comunidade quilombola, sem, muitas vezes, infraestrutura, sem o glamour que a senhora falou aí, né? E sem, muitas vezes, condição de nada. E também recebendo um salário que é muito aquém vamos dizer, da função e também do esforço que a senhora faz para atender essas pessoas. Então, obrigado pelo seu relato, obrigado pelo seu depoimento aqui, que realmente mostra uma realidade que muitos não conseguem enxergar, né? E essa questão do provimento médico, ela está diretamente ligada justamente à realidade que hoje nós vivemos, né? Hoje, quem ocupa as vagas das faculdades públicas também são as famílias de maior poder aquisitivo, porque têm condições de fazer um bom primeiro grau, né, o segundo grau também, o ensino médio, né, tem condições de ter formação auxiliar com cursos de redação, cursos de química, de biologia, disso, daquilo. Então, quando vai fazer o vestibular, já está muito mais preparado, né? E ocupa também as vagas das faculdades públicas, né? Então, nós estamos vendo hoje uma classe médica que está se formando no nosso país, aonde a gente tem dificuldade de alocar o médico onde ele deveria estar, né? Para atender principalmente as regiões mais carentes, mais pobres, mais distantes no nosso país. E é por isso que eu convido a Clis para fazer um depoimento também, ela que é presidente de uma associação de médicos formados no exterior. E por que os médicos formados no exterior são importantes nesse contexto? Porque foi a opção que a sociedade encontrou para que as pessoas pudessem concretizar o seu sonho, né? Eu conheço bem a história da doutora Janaína, ela que começou a fazer uma faculdade de medicina aqui no nosso país, mas não conseguiu, porque o custo para manter uma mensalidade era muito alta. E aí ela acabou indo para fora do país e se formou fora do país, né? Graças ao programa Mais Médico, ela conseguiu exercer ainda a profissão. Mas essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas estão com diploma debaixo do braço ou esperando vamos dizer, que essa realidade mude, né? Que a legislação melhore, que exista aí uma opção de revalidação de diploma, que até o presente momento não existe, apesar do Congresso Nacional ter feito o seu dever de casa, aprovou uma medida provisória que autoriza 2 vezes o revalida por ano, só que a gente não vê vontade por parte do governo federal em concretizar o que hoje é lei, né? E o que acontece? A maioria das pessoas ou aguardam com diploma debaixo do braço, como eu falei, ou arranjam outras funções. Estão trabalhando como motoristas de aplicativo, estão trabalhando como atendentes de profissionais que têm o CRM, ou muitas vezes sendo médico, mas não podendo assinar nada, não podendo praticar efetivamente a sua profissão. Então, essa realidade é que a gente quer mudar, Cris. E essa realidade é que o Estado do Pará quer mudar. É por isso que nós convidamos também o doutor Carlos Maneschi, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, que está idealizando um programa de revalidação de diplomas para o Estado do Pará, né? E essa revalidação de diplomas ela está também ligada também ao provimento médico nos 4 cantos desse Estado, né? E a gente vai ouvir ele também. Mas primeiro eu quero dar oportunidade para a Clis, que é a presidente da Associação dos Médicos Formados no Exterior,
falar aqui um pouco no programa No Embalo do Povo. Bom dia a todo o pessoal aí do estado do Pará. Então, assim, dando continuidade ao depoimento do deputado Eduardo Costa, nós fizemos um estudo, né, juntamente com a assessoria do deputado Eduardo Costa, sobre a questão da demografia médica no Brasil. E em relação à região norte, e mais precisamente ao estado do Pará, a gente tem uma média de 1,4, né, médico por 1.000 habitantes, sendo que a Organização Mundial de Saúde, ela estima que para cada 4.000 habitantes deveria existir um médico, tá? Então, o que acontece? Detalhando esse dado, mas fazendo aquela divisão entre capital e interior... Um copo d'água para mim, por favor. Capital e interior, você vai ver que esse número, ele decresce. Então, assim, na capital, né, de Belém, a gente tem aproximadamente 4 médicos para cada 1.000 habitantes. Mas quando a gente fala no interior do estado do Pará, esse número cai para 0,36, ou seja, a gente tem metade de um médico para 1.000 habitantes. Então, mais ou menos aí, a gente fez um estudo, nós temos 144 municípios do estado do Pará que está sofrendo com a falta de médicos, né? Que está sem médico, que essa população precisa de assistência. A nossa sorte é que nós temos um sistema de saúde, que é o SUS, e a porta de entrada desta população para o SUS é a atenção básica. Então, a gente tem que investir e incentivar a redistribuição desses médicos para esses interiores. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Nós não temos a certeza de que realmente a vacina vai funcionar. Existem relatos de casos de pacientes que já tiveram a contaminação com o vírus e que houve uma nova contaminação fora do Brasil. E aqui no Brasil nós tivemos semana passada um caso em Minas Gerais. Então, assim, fora as outras situações que nós temos, né, de saúde, de pandemia, de epidemia, de doenças que são características da região do Pará, né? E essa população paraense, ela está desassistida e precisa de médico, porque o médico, ele é o líder central da equipe de saúde, de estratégia de saúde da família. Se não tiver médico, não tem como montar, ter uma equipe de estratégia de saúde. Então, assim, a figura central na cidade, dessas cidades pequenas, ribeirinhas, é a presença de um médico. Então, assim, por que é importante esse programa Mais Médicos? Porque ele foi um programa que foi instituído, que levou, tá, esses médicos para trabalharem nessas regiões, nos interiores do Brasil, porque até então não tinha. Então, o médico, quando ele entra dentro do programa, ele vai fazer um curso de capacitação, ele vai ser avaliado e ele vai trabalhar com a carga horária de 40 horas semanais, né, atendendo a atenção básica. Então, hoje, o que nós vemos? Que o governo, ele acabou com esse programa, né, instituiu outro programa, não abriu mais edital, existem mais de 2.000 vagas, tá? Ainda em aberto. Voltando para a realidade que eu vivo, porque Janaína contou a realidade da cidade de Baião, no interior do Pará, mas eu vivo numa região de metrópole, né? Eu vivo aqui em Osasco, que é uma cidade de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, e essa também é a nossa realidade. Por incrível que pareça, aqui falta médico. Nós temos aí 36 vagas que a cidade pediu para o governo, para o Ministério da Saúde, disponibilizou, e dessas 36 vagas, apenas 6 vagas foram preenchidas. Nós temos 30 vagas em aberto do programa Mais Médicos, e nós estamos sofrendo com a falta de médico aqui. Então, assim, por isso que quem formou fora, a oportunidade que teve de vir para o Brasil trabalhar foi através desse programa. Até então, desde 2017, nós não temos o exame de revalidação. Então, isso daí dificulta também a vinda desses médicos, porque nós não podemos trabalhar
se não estivermos dentro do programa Mais Médicos, porque nós não conseguimos revalidar nosso título. Então, esse é outro entrave. Então, é necessário que o governo brasileiro incentive políticas públicas para que esses médicos eles consigam melhores condições de trabalho e moradia nesses interiores, para criar vínculo com a população e, além disso, dar oportunidade para os médicos que formaram fora, no exterior, para legalizar a situação. Nós estamos vivendo num período de pandemia, né? Vários países do mundo contrataram médicos no exterior para poder trabalhar fora. A gente tem exemplo da Itália, da Espanha, os próprios Estados Unidos. O Brasil tem aproximadamente 10 mil médicos brasileiros formados no exterior que estão aguardando ansiosamente a abertura de um edital de revalidação ou que as universidades federais e estaduais que têm um curso de medicina abram algum programa de revalidação, tá? Para poder voltar para o Brasil e trabalhar, né? Seguir a vida, ajudar a própria população brasileira. Então, nós estamos necessitando disso daí, de oportunidade. E a única oportunidade que nós tivemos nesse exato momento foi o programa Mais Médicos. E existem estudos pela Universidade Federal de Minas Gerais que comprova que 90% da população brasileira está satisfeita com o atendimento do médico brasileiro formado no exterior no Sistema Único de Saúde. Isso a doutora Janaína pode comprovar no local onde ela trabalha, em Baião, na cidade de Baião, que eu tenho certeza que a realidade de Baião antes era uma coisa sem a doutora Janaína e sem os colegas dela, e hoje é outra. Eu tenho certeza disso, porque eu recebo mensagens da população de Baião, vídeos falando dos profissionais que trabalham com a doutora Janaína na cidade de Baião, falando sobre a competência, né, o carisma e o humanismo que a doutora Janaína tem. Então, a gente pede apoio ao deputado, ao professor Carlos Mannesc, para criar mesmo um projeto, um programa de revalidação e que o estado do Pará seja um estado na região norte pioneiro na criação desse programa de revalidação de título e de levar a medicina para o interior do estado do Pará. Bom, são 11 horas muito e obrigado, 36 minutos em Capanema. Obrigado a doutora Cris Mello. Ligado na nossa live, a Rita Silva, também a Lari Neves, Ana Carla Lisboa, a Kátia Fernanda, Chay Maria e a Érica Ernesto diz assim: estou parabenizando todos vocês e revalidação já. Eu acredito que com a criação da Associação de Médicos formados no exterior, com certeza a doutora Cris deve ter todos vocês aí uma força enorme para conseguir essa revalidação, evidentemente. Agora a conversa com... Deixa eu só... Sim, doutor. Diga, deixa eu só fazer uma introdução. Vamos colocar o professor Carlos Mannesc para falar. Fazer uma introdução rápida. Eu peço, inclusive, que a doutora Janaína e a doutora Cris desliguem seus microfones. Então, só para que a população do estado do Pará saiba um pouco, eu acho que o governador Helder foi corajoso, né, em poder, logo no início da pandemia, quando ele sentiu a dificuldade na contratação de médicos com CRM, ele optou em contratar também médicos que tinham o CRM provisório, ou seja, que já haviam passado pelos ciclos de Mais Médicos e tinham o CRM provisório. Então, foram contratados mais de 500 profissionais, entre médicos cubanos, médicos formados no exterior. E isso, lógico, eu vejo de forma muito positiva, porque naquele momento onde não existia a mão de obra que poderia estar ali ocupando essas vagas, ele teve a coragem, né, e o pioneirismo, inclusive, porque foi um dos primeiros estados que tiveram essa atitude, depois outros estados também fizeram esse tipo de contratação,
Mas lógico que o Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação e tentou aí tumultuar esse processo, evitar as contratações, mas o que, na verdade, o que nós queremos, isso eu coloco aqui ao doutor Carlos Maneschi, é que o Estado não apenas aproveite essa mão de obra, mas também possa dar condições de revalidação, já que a Universidade Estadual de Medicina do Estado do Pará ela tem essa condição. Então, o que nós solicitamos, pedimos, isso está sendo feito a quatro mãos, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Universidade Estadual do Estado do Pará, e, à frente de tudo isso, a pessoa do Dr. Carlos Maneschi, que tem um interesse em poder contribuir com esse processo, está tentando viabilizar um programa de revalidação de diplomas de forma definitiva, para que essas pessoas não tenham apenas um muito obrigado da população paraense, mas também que tenham um reconhecimento e, acima de tudo, uma condição de eles poderem seguir as suas vidas com os seus diplomas revalidados, com o seu CRM definitivo. Isso, para a gente, é muito importante, porque é a forma que o Estado do Pará teria de dizer o meu muito obrigado a cada um desses profissionais que estiveram arriscando as suas vidas na linha de frente, nesses serviços, atendendo a população com todo carinho, com toda atenção. Doutor Carlos Maneschi, a palavra é sua. Obrigado, deputado. Deixa eu tentar aqui ser breve. O assunto é vasto, o interesse é grande e muitas vezes a gente precisa de um grande tempo para debater com a intensidade que o assunto merece. Mas, diante de tantas coisas que foram faladas antes de mim, eu identifico como o problema da distribuição de médicos no Brasil, ou da saúde, da atenção à saúde básica no Brasil. Os desafios são basicamente quatro, a meu juízo. O subfinanciamento do sistema. O Brasil coloca investimentos per capita, valores bem menores do que a maioria dos países desenvolvidos e emergentes. Isso é fato. Então, é subfinanciado o sistema. Há um número insuficiente de médicos formados no Brasil, novamente, comparativamente aos outros países desenvolvidos e emergentes. Além da formação insuficiente em número, há uma distribuição equivocada ou concentrada desses médicos nas capitais, pelos grandes centros. E, finalmente, é um problema de gestão. Tudo isso contribui para essa situação ainda muito ineficiente de atendimento da saúde básica no país, apesar de nós sabermos que o SUS é certamente um exemplo extraordinário. E se não fosse o sistema de saúde único do Brasil, nós estaríamos em condições muito piores, certamente. É bom dizer que foi a partir da concepção do SUS, principalmente, que o Brasil conseguiu avançar em muito e diminuir em bastante a mortalidade ou aumentar muito o índice de vida, o percentual, a taxa, né, de vida dos brasileiros. Isso aí, dito isso, eu quero falar de maneira muito específica no problema do Pará, que é, em primeiro lugar, também o número insuficiente de médicos formados, em volume, e, em segundo lugar, a distribuição equivocada desses médicos ou a concentração muito intensa na capital e nas maiores cidades. O que o governo do Estado tem para fazer pensando nisso? E eu quero dizer que nós, por determinação pela liderança do governador Helder Barbalho, nós estamos idealizando um programa que não é um programa apenas de revalidação de diplomas, é bom dizer isso. Por quê? Porque se fosse um problema só de revalidação de diplomas, isso deveria ficar afeito tão somente a universidades públicas. Nós vamos trabalhar num programa mais ambicioso do que certamente é a revalidação por si só, que é muito importante, é bom dizer. O governo do Estado, o governador Helder Barbalho, tem clareza
da necessidade de nós trabalharmos em benefício também de um número grande de médicos que vieram para cá, para o Estado, nos ajudar, inclusive, nesse momento de calamidade, de pandemia, de crise sanitária que nós vivemos. Então, o governo tem clareza, tem sensibilidade a esse problema e espera ajudar todos esses também que aqui nos ajudaram. Mas, como disse eu, o programa vai além da revalidação por si só. O que é que nós estamos idealizando? Nós estamos idealizando o que eu estou chamando agora do programa Médicos pelo Pará. Começa o programa pela revalidação de diplomas. Por quê? Como eu disse, há um número reduzido de médicos no Estado e nós precisamos aumentar o número da oferta médica. Então, nós vamos começar, não podemos abrir mais vagas nos cursos de medicina, como o deputado falou, boa parte das vagas mais recentes, ou quase todas as vagas abertas mais recentes nos cursos de medicina foram nas escolas privadas, nas faculdades privadas, e isso acaba apenas sendo essas vagas abarcadas, né, apropriadas pelas pessoas que têm mais poder econômico, obviamente. Mas, então, para aumentar a oferta de médicos no Pará, já que nós não podemos, neste momento, expandir a oferta de vagas nos nossos cursos de medicina públicos, nós vamos, então, trabalhar no programa de revalidação. Então, vamos aumentar a oferta de cursos por essa via. Então, este é o primeiro passo do programa Médicos pelo Pará. Vamos fazer a revalidação, vamos incorporar no processo de revalidação itens ou exigências que deem também valor aos médicos que contribuíram com no nosso esforço de atendimento das pessoas neste momento de crise sanitária. Vai haver, sim, algum tipo de pontuação destacada para esses médicos que participaram neste programa de auxílio emergencial aqui no Pará. Vai haver também destaque, pontuação, sim, diferenciada para médicos dentro do programa Mais Médicos, que já atuam hoje no Brasil. Precisamos reconhecer o apoio, a ajuda a todas essas pessoas, todos esses profissionais que nos ajudaram. E, obviamente, vai haver também possibilidade para a vinda de pessoas brasileiros e não brasileiros, que formaram e que hoje, mesmo que não tenham trabalhado no programa Mais Médicos, podem participar do programa da revalidação que nós vamos lançar. O programa de revalidação já está conversado na Universidade do Estado do Pará, só as universidades públicas podem revalidar. Isso não há e não deve haver ingerência do Estado nesse aspecto. Como é que o Estado contribui para isso? Por que a Universidade do Estado não teve recentemente nenhum processo de revalidação? Muito porque não tem condições financeiras, por exemplo, para pagar preceptores que serão necessários para a revalidação nos moldes, no sentido que nós estamos pensando aqui no Estado do Pará. Por quê? Porque o nosso programa de revalidação ele terá uma parcela substantiva que será que os candidatos, os selecionados, atuarão dentro dos polos, nos hospitais regionais, atuarão no processo de revalidação durante um ano, que esse é o tempo de duração que nós estamos pensando para o programa aqui no Estado. Esses médicos trabalharão sob a supervisão de médicos preceptores, e esses médicos preceptores precisarão de recursos, de bolsas, que o Estado, aí sim, não a universidade, mas o Estado garantirá. Então, nesse aspecto, o Estado é fundamental para que esse programa ganhe corpo, ganhe volume, ganhe intensidade e que ele tenha, inclusive, permanência, tempo de duração continuada, porque esse é outra coisa que está na gênese, na origem daquilo que nós conceptuamos dentro desse programa que eu estou aqui chamando de Médicos pelo Pará. Então, o programa começa com revalidação. Esse programa já está sendo escrito, já está sendo constituído na UEPA, já estive lá, já fechamos isso. Muito brevemente vamos lançar o edital. O número de pessoas que serão selecionadas nesse edital, o número de profissionais dependerá, obviamente, da capacidade financeira que o Estado terá de financiar. Quanto mais recursos nós tivermos, maior será o número de selecionados. Essas pessoas, então, como eu disse, terão por base os hospitais regionais que estão distribuídos por todo o Estado e atuarão sob a supervisão. Todo um processo de supervisão atuarão também pelos municípios de abrangência desses hospitais regionais. Então, este é um esforço que revalida
diplomas, garante direitos a pessoas que se formaram fora para trabalhar como médicos que são, farão com que esses médicos possam também contribuir dentro de um processo de supervisão durante um ano para sua atuação pelo interior, distribuindo, então, a capacidade maior de atendimento médico e, mais ainda, deputado e todos que nos escutam e veem neste momento, o programa continuará num grande processo, num grande estímulo de residências médicas, porque grande parte dos médicos não ficam também no interior, porque pelo interior não há programa de atração e fixação para esses médicos. E como é a forma que eu acredito que seja maior para atrair e fixar o médico? É dar a ele condições de fazer uma residência, de se especializar e, portanto, manter cada vez mais laços com aquele lugar onde ele estará fazendo a sua formação mais especializada. Este programa de residência, nós pensamos focar naquelas áreas de maior interesse para o Estado. Nominalmente, quais? Ou especificamente, quais? Saúde da família, terapia intensiva para formar médicos intensivistas, pediatria e ginecologia obstetrícia. Quer dizer, essas são as áreas que nós estamos pensando como de maior urgência para a formação de médicos residentes. Nesse aspecto, nós vamos precisar, obviamente, de bolsas para residentes, vamos precisar de bolsas para preceptoria, para trabalhar na formação desses residentes. Ou seja, como eu disse, não é apenas uma iniciativa ou uma ação de revalidação de diplomas. Ela começa pela revalidação de diplomas. Eu aviso a todos os interessados que isso já está acertado. Muito brevemente, nós vamos lançar o primeiro edital, mas o programa continuará para além da revalidação. Nós vamos querer dar condições para que esse Estado possa atrair e fixar médicos que atuem, como disse a doutora Janaína no seu relato, e como disse a doutora Cris, que atuem realmente onde aqueles mais necessitados precisam de atendimento médico. Como eu disse, o assunto é grande, é vasto, é de muito interesse. O tempo é curto para tanta coisa. Eu estou tentando falar rápido até para ver se eu cubro tudo aquilo que nós, no Estado, sob a liderança do governador Helder Barbalho, nós estamos pensando em fazer. Mas são essas, assim, de maneira muito breve, as minhas ponderações, reflexões sobre esse programa. Não no Brasil de maneira mais ampla, que a gente sabe que existe, mas de maneira muito especial aqui no Estado do Pará. Bem, deputado, eu vou ter que comandar aqui, senão realmente o nosso tempo não vai dar. Faltando apenas 8 minutos para o meio-dia. Então, vamos às considerações da doutora Janaína. Está sem microfone, Jana. Doutora Janaína, pode ligar o microfone. Deu certo? Deu certo agora. Tá, desculpa. Eu quero falar para a população que está nos assistindo, deixar uma coisa que talvez fique um pouco confusa, né? Nós que formamos no exterior, nós somos médicos, né? Para você ser médico, você precisa cursar uma faculdade de medicina. Para exercer esse diploma no Brasil, nós temos que fazer uma prova. E essa prova, infelizmente, por questões burocráticas, nós não estamos conseguindo dar andamento, né? E, sabe, professor Carlos, o senhor me emocionou muito na sua fala, porque quando vocês falam assim, às vezes a gente é obrigado a sair de onde nós queremos. Ontem a Cleide me fez uma pergunta, né? Janaína, se você tiver oportunidade, acho que foi a Clis, não sei, se você tiver oportunidade, quando tiver o seu CRM, o direito de você trabalhar fora do programa, o que você vai fazer? E aí eu vou entrar na mesma pergunta que meu pai me fez, né? Peraí, eu estou entendendo que você está apaixonada pelo Estado. Eu estou, professor Carlos, porque eu sou vocacionada e quando eu fazia medicina aqui no Brasil, eles me falaram, quem quer trabalhar com o SUS? E eu levantei a mão. Então, eu me encontrei aqui, né? Essa oportunidade que o senhor vai me dar, sem eu precisar sair, porque
eu nasci no estado de São Paulo e hoje eu sou paraense de coração, né? Então, eu quero dizer que, muitas vezes, a gente não está muito voltado para esse público, porque falta realmente essa condição que vocês, no estado do Pará, irá nos dar, né? E quero dizer também que eu estou apaixonada, viu, deputado, pelo seu estado. E eu tenho certeza que o que depender de mim, viu, Clis, eu não vou decepcionar essa população. Obrigado. Doutora Cris, as suas considerações. Então, só um dado que eu esqueci de falar é o seguinte, que da região norte, o estado do Pará é o estado que mais sofre, tá? A população que mais sofre pela falta de médicos. A gente só tem 59% de cobertura de de assistência médica na atenção básica. Eu não estou falando de especialidades. Imagine isso se fôssemos levar em consideração os especialistas. Esse número vai cair e vai ter uma queda bem significativa. Então, esse projeto que o professor Carlos Maneschi, ele nos contou aqui, sobre o processo de revalidação, inclusive depois a questão de residência, né? Isso é muito interessante. Isso daí é uma vitória, tá? É uma conquista que eu tenho certeza que vai marcar a história da saúde brasileira e a realidade dos médicos brasileiros formados no exterior. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente o apoio do deputado Eduardo Costa, né? Realmente o senhor foi pioneiro, comprou nossa briga, comprou mesmo, eu tenho certeza disso, eu sei que o senhor sofre por isso, né? Tem outras questões em jogo, tá? Então, assim, eu só tenho que lhe agradecer de todo o meu coração mesmo por tudo que você está fazendo por nós aqui. Agradecer também ao governador Edo Barbalho pela oportunidade. Eu sei que existem questões políticas aí, né? Existem a questão das entidades de classe médica que nós deveríamos ter o respaldo e o apoio dessas entidades, da MB, do Conselho Federal de Medicina. Era para o Conselho Federal de Medicina comprar a nossa briga, exigir do governo um processo de revalidação que fosse semestral, que fosse anual, ou com complementação. Era para essa entidade estar defendendo a nossa causa, porque a gente quer trabalhar no Brasil e a gente quer que os profissionais que venham atender a nossa população sejam profissionais competentes, de qualidade. A gente não quer que venha qualquer um trabalhar aqui, tá? Então, assim, era para o Conselho estar defendendo a nossa causa. E nós, muito pelo contrário, o que nós vemos aí nas redes sociais é o Conselho Federal de Medicina e a AMB denigrindo a nossa imagem. Sendo que a gente tem mais de 5 mil médicos brasileiros formados no exterior trabalhando na atenção básica e tem 90% de aprovação da população brasileira. Então, assim, agradeço imensamente ao deputado Eduardo Costa, ao governador Edo Barbalho, ao professor Maneschi pela oportunidade, viu, professor? Obrigada mesmo, de todo coração, por o senhor ter sensibilizado pela nossa causa e pode contar com a associação, pode contar com os médicos brasileiros formados no exterior e não vai faltar médico, eu tenho certeza, aí no estado do Pará nem na região norte, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, viu, Joselino? E mandar um beijo para a família Cardoso e família Leal, que mora aí no estado do Pará. Que bacana. Professor Carlos Maneschi, suas considerações. Eu sei, Jorgelino. Obrigado, Jorgelino, pela oportunidade. Eu sei que o programa está acabando. Eu só quero mandar um grande abraço ao meu amigo o deputado Eduardo Costa, a Cris, a doutora Janaína, a Cleide, ao Alain, todos que nos ouviram e nos viram. Dizer que foi uma oportunidade. Eu acho que o que foi dito aqui mostra e reforça a grande necessidade de um programa da natureza daquela que eu mencionei. Obrigado pela oportunidade. Vamos ter outras várias, espero. Que bacana, todo mundo muito rápido. Deputado Eduardo. Me sobrou 2 minutos. Vamos Eu lá. quero agradecer de coração a participação da Janaína, doutora Janaína, do seu
também esposo, que é nosso amigo, é o Jonathan, doutor Jonathan. Agradecer a Clis, né, que é uma grande líder e tem se mostrado aí realmente uma liderança que defende, que está à frente, que quer realmente o melhor para esse grupo de pessoas que realmente querem só uma oportunidade de reconhecimento de todo o esforço, dedicação, de parte de suas vidas foram dedicadas para esse curso de medicina e a gente não pode furtar essas pessoas de terem a oportunidade, ao menos, de terem essa condição de revalidação, ou seja, pelo menos serem testadas, né? Eu acho que é muito injusto nós deixarmos essas pessoas sem essa condição. Então, conte sempre comigo, conte sempre com o meu mandato, eu estou à disposição de todos os médicos formados no exterior e estamos lutando para que dias melhores aconteçam para essa classe. E também, de forma muito especial, ao governo do Estado do Pará e na pessoa do Dr. Carlos Maneschi, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, pelo esforço, pela capacidade de poder ver a importância do tema e, acima de tudo, mostrar que o Estado do Pará é grato a essas pessoas. Nós estamos construindo essa opção, por quê? Porque queremos dizer um muito obrigado, mas de forma diferente. Dizer um muito obrigado, dizendo assim, o maior anseio dessas pessoas é a revalidação dos seus diplomas. Então, nós vamos dar essa condição. Eu espero que o Estado do Pará faça isso e sei do esforço, da dedicação e da capacidade do Dr. Carlos Maneschi para realizar esse feito. E dizer a ele que estou, lógico, muito feliz e dizer também que pode contar com o nosso apoio, pode contar com a nossa dedicação nessa empreitada. Um grande abraço a todos que escutam aí o programa No Embalo Povo. Quero continuar, viu, Joselino? Apesar da nossa reunião aqui vai finalizar, mas eu vou continuar no programa, já que, a partir de agora, o programa ele fica apenas para o município de Capanema. Eu vou falar especificamente das inaugurações, das situações que participei. Então, vamos colocar música aí, nos despedir de todos os nossos amigos, agradecer a oportunidade e a participação. E vamos continuar, eu e o nosso amigo Jorgelino Soeiro. Bem, muito obrigado a todos. A todos os nossos queridos ouvintes, debatemos aqui sobre a atenção básica na saúde, a quantidade de médicos no nosso estado do Pará, a revalidação de diplomas de médicos pelas nossas emissoras Educativa FM, Capanema, Rádio Mania FM de Augusto Correia, Rádio Litoral FM de Salinópolis, Rádio Cametá FM, Rádio Breves FM e pela internet ao vivo no Facebook, @EduardoCostaOficial. Desfaz-se aqui esta rede de emissoras, eu deixando um forte abraço e dizendo obrigado a todos que estão participando da live, estão participando como ouvintes do nosso programa. Obrigado pelo carinho, principalmente de vocês que contribuíram enriquecer o nosso debate neste programa. 12 horas, mais 2 minutos em Capanema.